Queridas irmãs, depois de alguns breves dias de descanso, estamos de volta para retomarmos as nossas atividades pastorais aqui na paróquia de Santos Reis. Engraçado que foram poucos dias, mas na cabeça de Dona Maria parece que foi uma eternidade. Até mandando mensagem pelo WhatsApp do Padre Wagner, ela já estava: Padre, volta logo, que o senhor está demorando muito. Eu falei: gente, mas foram pouco mais de 10 dias e Dona Maria está nesse desespero. Antes da missa começar, eu estava ali fora e brincava com o diácono. Falei: diácono, durante a minha ausência, como estava a igreja? E ele disse: a igreja estava tranquila, padre. Eu disse: então você está querendo dizer que quem faz o barulho na igreja é o padre? E ele disse: quando o senhor está, a igreja faz o barulho. Então, que você que participa da nossa paróquia de Santos Reis esteja preparado, porque o Padre Wagner está de volta e pronto para fazer mais barulho. Para começar, uma salva de palmas para Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, se hoje nós não estivéssemos celebrando o domingo, nesse dia estaríamos celebrando a festa da conversão de São Paulo. É aquele momento que todo ano celebramos, da conversão de São Paulo, como diz Dona Maria, que ele caiu do cavalo e viu uma grande luz. Mas hoje, como essa data caiu num domingo, dia 25 de janeiro, então no domingo não se celebra os santos, celebra-se Jesus. Nenhuma celebração de santo pode ocupar o lugar de Jesus no domingo, a menos que seja um padroeiro. Então por isso hoje nós vamos omitir a festa da conversão de São Paulo, para que possamos celebrar o mistério do Senhor. E para isso, a igreja nos traz um texto muito interessante do Evangelho de Mateus, capítulo 4, que conta sobre o início do ministério de Jesus. Nós sabemos, depois de todo o tempo que Jesus ficou levando uma vida que poderíamos assim chamar oculta em Nazaré, quando ele tinha 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão. Depois de ter sido batizado no Rio Jordão, ele foi para o deserto. Ficou no deserto por 40 dias, e esse tempo de Jesus no deserto nós vamos celebrar daqui a algum tempo, na quaresma. Depois Jesus voltou, e o texto começa dizendo assim: quando Jesus ficou sabendo que João tinha sido preso. Quem é João? João Batista. Quem é João? João Batista tinha sido preso. Jesus entendeu que a prisão de João Batista era um sinal. Ele deixou a cidade de Nazaré e foi morar em uma outra cidade chamada Cafarnaum. E o texto diz que chegando em Cafarnaum, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Vamos repetir? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Isso está em Mateus 4, versículo 17. Essa é uma frase muito importante, toda a homilia de hoje está embutida nessa frase, por isso eu gostaria que você repetisse novamente essa frase. O que está escrito em Mateus 4, 17? É daqui que nós vamos tirar a nossa homilia, e para que possamos entrar dentro do tema, dentro do assunto que eu me proponho a conversar com você, eu quero primeiramente lembrar a você de uma coisa que quase toda missa eu repito. Nós sabemos que o Novo Testamento não foi escrito em português, amém? Não foi escrito em latim, amém? O original do Novo Testamento foi escrito em que idioma? Graças a Deus, algumas almas me salvaram. Foram escritas em que idioma? Todo mundo tem que lembrar disso. O Novo Testamento foi escrito em... E se você tivesse a curiosidade de procurar no original o que Jesus disse em Mateus 4,17, o que você encontraria? Você encontraria uma expressão bastante difícil, até a sonoridade, a compreensão. Jesus diz assim, foneticamente, as palavras que saíram da boca de Jesus foram essas: metanoiete, engikengar, re, basileia, ton, uranon. Repita. Aí você está brincando, né, padre? Perceba, essa foi a palavra que saiu da boca de Jesus. Metanoiete. Essa é fácil, não é? Fala com o padre, metanoiete. Todo mundo? Metanoiete. Essa palavra nós traduzimos por convertei-vos. Só que o original no grego traz um sentido para essa palavra que está muito além do que nós conhecemos por conversão. No original, a palavra metanoiete vem de metá, que significa mudar, e noeo, que significa mente. Então, se você fosse traduzir ao pé da letra, Jesus não está dizendo convertei-vos, ele está dizendo mudai a vossa mente. Amém? No original, o que Jesus pede é que haja em cada um de nós uma mudança da mente. Olha que interessante. Conversão para Jesus é mudança da mente. Eu acho que só isso aqui já seria o suficiente para a gente rever toda a nossa catequese. Porque desde criancinha nós aprendemos que converter é mudar o comportamento, é parar de pecar. Que converter é voltar para a igreja, é rezar, é ler a Bíblia, é ter uma vida de intimidade com Deus. O texto está dizendo, não, converter é mudar a mente. O que é converter?
Então, quando você fala de mudar a mente de uma pessoa, você está indo muito além de mudar um comportamento. Você está indo muito além de mudar um hábito, uma prática que a pessoa tem. Você está falando de mente, de maneira de ver o mundo. A conversão exige isso de nós, que nós mudemos o nosso jeito de ver o mundo. E aí nós entramos em um território que abre espaço para falar de uma palavra, para falar de um conceito que está muito na moda. E eu quero aproveitar a oportunidade para pedir sua atenção e dizer para você, o que você vai ouvir a partir de agora, dificilmente você vai ver outro padre falando sobre isso. Pode até ver, mas com dificuldade. Porque o assunto que nós vamos conversar aqui agora tem a ver com o Evangelho, mas é próprio da psicologia. Como você sabe, o padre é formado em psicologia, então eu tenho autoridade para falar sobre isso com você. Quem aqui já ouviu falar sobre uma palavra? Na internet está muito, essa palavra é muito em voga, no TikTok falam muito dessa palavra, no Instagram você ouve muitas pessoas, muitos influenciadores falando dessa palavra. A palavra é mindset. Quem já ouviu falar nessa palavra, diga amém. Pouca gente, né? Então eu quero que você guarde essa palavra a partir de agora. Mindset. Repita. As pessoas na internet utilizam essa palavra nesse contexto assim. A sua vida está ruim, você não consegue encontrar emprego, você não consegue se dar bem nos seus relacionamentos, então você precisa mudar o seu mindset. Você trabalha, não tem dinheiro, você se esforça e não vê resultado, você precisa mudar o seu mindset. Quem mais fala nessa palavra mindset são os coaches. Você já deve ter ouvido falar de coach, sim ou não? Quero lembrar aqui para você que coach é diferente de psicólogo. Psicólogo é uma coisa, coach é outra. Amém? Os coaches falam muito sobre mindset. O que é mindset? Vem, compadre. Mindset é uma palavra que vem do inglês, onde mind significa mente e set significa programação. Então, o mindset é a programação da mente. Amém? Qual é a psicologia que está por trás do mindset? No século XIX, os psicólogos da linha comportamental, behaviorista, os psicólogos que trabalhavam, que estudavam o comportamento humano, chegaram à seguinte conclusão: o ser humano reage não de acordo com os fatos, mas de acordo com a interpretação que ele faz dos fatos. Os psicólogos lá no século XIX descobriram que o importante não é o que acontece,
É a nossa maneira de enxergar o que acontece. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. E aí você diz, mas padre, será que é isso mesmo? Eu digo, sim, é isso mesmo. Os fatos em si não dizem nada. A importância está na maneira como você interpreta. Vou te dar um exemplo. 2 pessoas que trabalham na mesma empresa foram mandadas embora. 2 pessoas que trabalham no mesmo lugar foram demitidas juntas. Seu Zé e seu João. Eles trabalhavam na mesma empresa. Eles eram funcionários há vários anos nessa empresa. A empresa começou a passar por dificuldade. Decidiu mandar os 2 embora. Seu Zé, que já estava acostumado a trabalhar naquela empresa, foi tomado de uma surpresa tão grande que seu Zé entrou em depressão. Seu Zé não queria sair do quarto, triste, desiludido, achando que a vida dele tinha acabado, que ele não ia dar conta de arrumar outro emprego. Mas seu João foi mandado embora daquela empresa e pensou, já que eu estou desempregado, eu preciso fazer alguma coisa. Então seu João aproveitou o conhecimento que ele tinha adquirido na empresa e começou a trabalhar por conta própria. Percebe? O mesmo fato. Qual é o fato? Desemprego. O mesmo fato levou seu Zé à depressão e levou seu João a fazer uma reviravolta, a dar a volta por cima. Como é que a gente explica isso? A maneira como seu João interpretou o que aconteceu com ele é diferente da maneira como seu Zé interpretou o que aconteceu com ele. Quem está acompanhando, diga amém. Então você pode concluir com o padre. Não é o que acontece, é a forma como você enxerga o que acontece. Amém? Aí você diz, mas padre, o que isso tem a ver? Isso abriu as portas para uma questão muito interessante. Porque os psicólogos chegaram à seguinte conclusão: se o que importa é a minha maneira como eu interpreto as coisas, então se eu mudar a minha maneira de interpretar as coisas, eu vou conseguir ter uma resposta diferente para tudo que eu viver. Aí apareceu uma psicóloga, e aqui eu quero falar o nome dela, ela é muito importante dentro desse assunto. O nome dela é Carol Susan Dweck. É uma psicóloga norte-americana. Ela era professora de psicologia na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E no ano de 2006, ela lançou esse livro, Mindset, New Psychology of Success. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Nesse livro ela fala que o sucesso não tem a ver com o que te acontece. O sucesso não é questão de sorte. Ah, por que fulano se deu bem na vida? Não é porque ele teve mais sorte do que você. É porque ele usou um mindset diferente do seu.
É porque ele conseguiu enxergar o mundo de um jeito que você não consegue enxergar. E aí os coaches utilizaram, a partir de 2006, esse termo para dizer o seguinte: veja, você é pobre porque você quer, você mora na favela porque você quer, você leva uma vida de péssima qualidade porque você quer. Se você mudar o seu mindset, você vai conseguir dar a volta por cima. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Aí você diz: ô padre, mas será mesmo? Os psicólogos descobriram que assim como você pode programar uma máquina, por exemplo, quem aqui tem micro-ondas em casa, diga amém. Quando você vai colocar uma comida no micro-ondas, você não tem que programar ele, sim ou não? Você programa ele: eu quero que fique ligado 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Aí você digita lá, pip, 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 pip. O micro-ondas começa a funcionar, e dentro do tempo que você estabeleceu, ele funciona. Na hora que acabou o tempo, ele desliga. Ele funciona porque você programou ele para funcionar. Amém? Os psicólogos descobriram que a nossa mente é a maior máquina que essa humanidade já conheceu. Pessoal, a nossa mente, a mente do ser humano, é uma máquina tão complexa que, se quebrar, nem tem conserto. Você vê isso? O Alzheimer, o Parkinson são defeitos na nossa mente que a gente não sabe consertar. Não tem nenhum computador nesse mundo que seja mais potente, que seja mais avançado do que a sua mente. E os psicólogos descobriram: é possível você programar a sua mente, mindset. É possível você programar a sua mente para que você possa reagir de forma diferente às coisas que acontecem ao seu redor. E aí os psicólogos começam a observar que as pessoas que são felizes na vida, as pessoas que tiveram sucesso, e quando eu falo de sucesso, eu não falo só de dinheiro, eu falo de relacionamento conjugal feliz, você ter um casamento saudável, você ter filhos saudáveis, você ter uma vida agradável. Os psicólogos descobriram que as pessoas que conseguem realizar seus sonhos foram pessoas que programaram a sua mente para que aquele sonho se tornasse realidade. E do mesmo modo, nós podemos dizer, as pessoas que hoje vivem na sarjeta, aquelas pessoas que desistiram da vida, que levam tombo atrás de tombo, aquelas pessoas que não conseguem se estabilizar num relacionamento, não conseguem ficar num emprego, aquelas pessoas que não conseguem manter amizades, elas também estão vivendo de acordo com uma programação que elas estabeleceram. Aí eu pergunto para você, qual o mindset que você programou para a sua vida? Qual o seu mindset? Vira para quem está do seu lado e fala para o seu irmão assim: qual o seu mindset? Qual o seu mindset? O que você programou para a sua vida? O que você programou para a sua... Você tem consciência, olha para cá. Você tem consciência de que a vida que você leva hoje, olha para o padre, pessoal, acabou o recreio.
Você tem consciência de que a vida que você leva hoje, ela tem relação com uma programação que você estabeleceu na sua mente? Ah, mas eu não vivo assim, não é porque eu quero. Não fui eu que escolhi. Foi sim. Talvez você não escolheu o filho que você tem. Talvez você não escolheu o pai que você tem. Talvez você não escolheu a mãe que você tem. Mas você escolheu a maneira como lidar, como interpretar, como reagir ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho e às pessoas que estão à sua volta. Então essa palavra mindset, ela está na moda. E em que pese o modismo dessa palavra, eu preciso dizer para você, essa palavra do ponto de vista científico, psicológico, ela tem muito a ver com o que acontece dentro de nós. Aí você diz, mas padre, espera aí, o senhor está dizendo que a vida que eu levo, fui eu que escolhi? Sim, é isso que eu estou dizendo. Você criou um mindset, você criou um programinha, você programou sua cabecinha, assim como você programa um micro-ondas para desligar, você programou sua cabecinha para reagir de determinada forma e não de outra. Até a raiva que você sente, a alegria que você sente, o que te entristece, o que te faz chorar, está tudo programado na sua cabeça. Padre, e como mudar isso? Na missa da noite, hoje eu vou celebrar a noite aqui, eu quero trazer esse tema de volta e tratar sobre isso, como mudar o mindset. Se você não está gostando da vida que você está levando, você pode mudar a sua vida, mas para mudar a sua vida, não adianta só mudar o comportamento, você tem que mudar o programinha dentro da sua cabeça, a programação mental, o mindset. À noite nós vamos trazer alguns pontos para mudar o mindset. Aí você pergunta, mas tá bom, então como é que foi que eu criei esse programa dentro de mim? Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como é que foi. Quando você nasceu, a sua cabecinha era como um computador recém-comprado. Sabe quando você compra um computador, quando você compra um notebook, não tem nada. Mas à medida que você vai vivendo, à medida que você vai crescendo, você começa a registrar no computador, no notebook, algumas informações. Essas informações, elas vão entrar para o seu mindset, a sua programação mental. Então, vou te dar um exemplo. Você vem de uma família onde o seu pai era muito agressivo. Você lembra quando você era pequenininho, pequenininha, que você não podia conversar com seu pai? O seu pai gritava, o seu pai brigava, o seu pai ameaçava de bater na sua mãe, o seu pai dava castigos, o seu pai dava surra em você e nos seus irmãos por causa de pequenas coisas. O que aconteceu ali? Você programou sua mente para acreditar que a figura do pai é uma figura de alguém muito sistemático, de alguém muito duro, de alguém muito rígido. Aí você programou sua mente. Toda vez que você lembra do seu pai, você lembra do pai e das coisas que ele fazia. Aí você programou a sua mente de tal maneira que o dia que você tiver um filho, você vai querer fazer com seu filho como seu pai fazia com você, porque a sua mente está programada para isso.
Ah, mas meu pai me batia muito e hoje eu não bato no meu filho. Tá, por que você não bate no seu filho? Porque você programou a sua mente para dizer, eu não vou fazer o que o meu pai fez comigo. Quem está conseguindo entender, diga amém. Você vem de uma família onde todo mundo na sua casa bebia. Você cresceu vendo bebida dentro de casa, seu pai bebendo, sua mãe bebendo, seus irmãos bebendo, chegando bêbados, caindo na rua. Você programou a sua mente para dizer, a bebida faz parte da minha família, se eu faço parte da minha família, a bebida faz parte da minha vida. Então você bebe, 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 como alguém que está programado para beber. Então não adianta você chegar para uma pessoa que bebe e falar assim, para de beber. A pessoa pode até parar um tempo, mas depois ela volta. Por quê? Porque o programinha está lá na cabeça dela. A pessoa que usa droga, você pode até falar para ela, para de usar droga. Ela pode até ir para uma comunidade terapêutica. Mas se não mexer no programinha que está lá dentro, que leva aquela pessoa a querer repetir aquelas ações, ela vai voltar a usar droga. Quem está conseguindo entender, diga amém. Isso se chama mindset. Amém? E aí você pergunta, padre, o senhor falou, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo a ver com o Evangelho. Tudo a ver com o Evangelho. Jesus, quando falou, convertei-vos, e usou a palavra em grego metanoete, Jesus estava falando de mindset. Conversão é mudar o seu mindset. É mudar não só o seu comportamento, é mudar não só o seu jeito de conversar com as pessoas, é mudar não só o seu jeito de vestir, é mudar não só as pessoas que estão à sua volta, é mudar os programas mentais que existem dentro de você. Que nós podemos resumir como o seu jeito de ver o mundo. Você nunca vai converter, e a sua conversão nunca será verdadeira, se você não mudar o seu jeito de ver o mundo. Hoje a gente ouve falar de muitas pessoas que viram evangélicas, se tornam evangélicas, e que dizem, eu me converti. Quem conhece alguém que já passou por isso, diga amém. Eu me converti, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu era homossexual, não sou mais. Esses dias eu vi no TikTok, fiquei ri demais. Um rapaz estava numa festinha, vestido de terno, e a legenda do vídeo dizia assim, eu depois que virei evangélico, participando de uma festinha. Veja, ele virou evangélico, era homossexual, deixou de ser homossexual, mas na hora que começou a tocar uma modinha, ele começou a bater o pé. De repente já estava rebolando. De repente estava todo requebrando, todo desmunhecado, e o povo olhando para ele, tipo assim, irmão, se comporta. Percebe? Mudou o comportamento, mas não mudou o mindset. Mudou o comportamento, mas não mudou o... A gente vê muito isso nos casais. O marido trai a esposa fala, vou separar de você. Aí o marido vai e corre atrás dela e fala, pelo amor de Deus, eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que eu não vou trair você mais, eu prometo, eu estou arrependido, eu não vou fazer isso mais. A esposa fala, então tá, eu vou te perdoar.
E aí está indo o marido e a esposa de carro para a missa no Santos Reis. Quando o marido vem ali, subindo a rua que dá acesso ao Santos Reis, vê uma mocinha com um toco de saia, parecendo uma tanajura. Toque, 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 toque. E a esposa olhando para ele, e ele acompanhando ela com os olhos. E a esposa só dá um cutucão nele e fala: que foi? Ele falou: ué, num frio desse, essa mulher com essa sainha? Perceba, mudou o comportamento, mas não mudou o... Dentro da igreja tem muita gente assim, vem para a igreja, fala que parou de beber, fala que parou de fumar, fala que parou de fazer coisas erradas, mas só mudou o comportamento. Aí a pessoa chega dentro da igreja, ela não rouba mais, ela não mata mais, mas ela fala mal do irmão, ela fica reparando os outros e criticando e fofocando, ela é uma pessoa maldosa, ela é uma pessoa encrenqueira, uma pessoa ranzinza, uma pessoa amargurada, uma pessoa amarga, uma pessoa difícil. Então eu pergunto, se você muda o comportamento, mas não muda o mindset, adianta de quê? O convite de Jesus hoje não é para você sair do boteco. O convite de Jesus hoje não é para você parar de ouvir funk. O convite de Jesus não é para você largar a boca de fumo, é para você mudar o seu jeito de ver. Padre, como eu vou mudar o meu jeito de ver? Na missa da noite eu vou falar. Então eu aconselho você, assista em casa, se você puder, a missa da noite, ou na semana, assista a homilia de hoje à noite. Agora, o que eu quero é alertar você para perceber, não adianta mudar comportamento, tem que mudar a programação mental. Não adianta você só querer aparência, tem que vir de dentro para fora. O mindset é quando você estabelece um outro jeito de enxergar o mundo. Ô padre, mas esse jeito novo de enxergar o mundo que Jesus pede para nós tem como base o quê? Olha a frase: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa é a base, esse é o motivo pelo qual nós devemos mudar o nosso jeito de ver o mundo, porque o reino dos céus está próximo. Fala para o padre, quem representa o reino dos céus? Jesus. Quem? Parabéns, respondeu certo. Quem representa o reino dos céus? Se Jesus representa o reino dos céus e o reino dos céus está próximo, Jesus está próximo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, para a gente encerrar: convertei-vos, mudai o mindset, mudai o vosso jeito de ver o mundo, porque eu cheguei, eu estou aqui. Então, se Jesus está aqui, não tem mais sentido você odiar do jeito que você odiava. Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, não tem mais sentido você viver nessa depressão que você vivia. Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, não tem mais sentido você se sentir um derrotado.
Se Jesus está aqui, não tem mais sentido você ser orgulhoso, não tem mais sentido você ser usurado, você ser apegado às coisas desse mundo. Jesus está aqui. Essa certeza de que Jesus está aqui tem que ser grande o suficiente, não só para você mudar o seu comportamento. Se Jesus está aqui, eu bebi, eu vou parar de beber. Se Jesus está aqui, eu fumava, eu vou parar de fumar. Não, a certeza de que Jesus está aqui tem que dar para você, tem que ajudar você a perceber que não é só seu comportamento que tem que mudar, é seu jeito de ver o mundo tem que mudar. É isso que Jesus chamou nascer de novo, é enxergar o mundo com os outros olhos, é deixar aquele jeito velho de viver e passar a viver um jeito novo. Olhar o mundo com os olhos de Jesus. Esse é o convite, o mindset de Jesus para você no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia.